Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como este. Hoje vamos falar sobre o método 50-30-20, uma abordagem simples e eficaz para gerenciar as finanças pessoais. Essa estratégia oferece uma estrutura clara para alocar a sua renda mensal, dividindo-a em 3 categorias: 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para economias e investimentos. Criado pela senadora americana Elizabeth Warren, o método ganhou popularidade no mundo todo por sua simplicidade e flexibilidade, tornando a gestão financeira mais acessível. Agora, vamos explorar como funciona cada parte dessa divisão e os passos para aplicar essa estratégia no seu dia a dia. O método 50-30-20 sugere que 50% da sua renda líquida seja reservada para necessidades, 30% para desejos e 20% para economias e investimentos. Ele oferece uma estrutura sólida que ajuda a organizar os gastos e a destinar uma quantia saudável para a construção de patrimônio e a segurança financeira a longo prazo. Essa abordagem tem o objetivo de tornar o gerenciamento financeiro acessível para qualquer pessoa, sendo possível adaptar os valores de acordo com a realidade financeira individual. A eficácia desse método está na clareza e simplicidade. Ao dividir a renda em 3 grandes categorias, a pessoa evita o controle excessivo e muitas vezes desgastante dos pequenos gastos, ganhando mais autonomia para gerenciar o dinheiro. Os primeiros 50% da renda devem cobrir despesas essenciais, ou seja, gastos obrigatórios que garantem o funcionamento básico da vida cotidiana. Entre os principais exemplos de necessidades estão: habitação, que se refere ao aluguel ou financiamento da casa própria; transporte, que refere-se aos custos com combustível, transporte público ou prestação de um veículo; alimentação, que diz respeito às compras de supermercado e refeições básicas; educação, que se refere a mensalidades escolares; saúde, que contempla gastos com plano de saúde e remédios essenciais; e contas fixas, que refere-se a gastos com energia, água, internet, gás. Esses são exemplos de necessidades universais, mas podem variar de acordo com o contexto pessoal de cada um. Para que o método funcione bem, é importante que esses 50% sejam destinados a esses gastos básicos, mantendo-os dentro do limite proposto. Em alguns casos, isso pode exigir ajustes no estilo de vida, como buscar moradias mais acessíveis ou reduzir os custos de transporte. É comum que pessoas gastem mais do que 50% em necessidades, especialmente em regiões onde o custo de vida é elevado. Nesses casos, o método pode ser adaptado temporariamente, mas sempre buscando formas de reduzir os custos para que se aproximem do ideal de 50%. A segunda categoria, que corresponde a 30% da renda, é voltada para os desejos. Aqui entram os gastos com o estilo de vida e atividades que trazem prazer, mas não são fundamentais. Essa é uma parte flexível e pessoal do orçamento, variando de acordo com os interesses de cada indivíduo. Entre os exemplos comuns de desejos estão entretenimento, como cinema, shows e assinatura de serviços de streaming; viagens, como passagens, estadias e passeios; lazer, que englobam gastos com restaurantes, bares, academias e hobbies; compras, como roupas, eletrônicos e itens de tecnologia. Essa parte do orçamento é importante porque permite aproveitar a vida e buscar satisfação sem prejudicar a saúde financeira. No entanto, é essencial manter esses gastos dentro do limite de 30%, evitando que eles comprometam as demais áreas. A flexibilidade oferecida pelo método 50-30-20 é uma vantagem considerável.
Embora não seja essencial reduzir ao máximo os desejos, manter o limite de 30% permite que se alcance uma vida financeira equilibrada, permitindo também o investimento em outros aspectos importantes. Finalmente, 20% da renda líquida devem ser destinados a economias e investimentos. Esse percentual cobre tanto a criação de uma reserva de emergência quanto o acúmulo de patrimônio. As principais finalidades dos 20% incluem: reserva de emergência, importante para proteger-se contra imprevistos, como problemas de saúde ou perda de emprego; aposentadoria, previdência privada, investimento em ações ou outros ativos para assegurar um futuro confortável; investimentos de longo prazo, aplicações em renda fixa ou variável, imóveis, fundos e outros instrumentos financeiros que contribuem para o crescimento do patrimônio; quitação de dívidas. Aqui, o foco está em reduzir dívidas de longo prazo, como financiamento imobiliário. Esse montante voltado para economias e investimentos é essencial para construir a liberdade financeira. Ao poupar e investir consistentemente, é possível acumular um valor significativo ao longo do tempo, permitindo a realização de metas de médio e longo prazo, como a compra de um imóvel, a aposentadoria e até mesmo a independência financeira. Investir parte dessa quantia é importante para alcançar rendimentos além dos obtidos pela poupança tradicional, que costuma ter retornos baixos. O planejamento para o futuro precisa envolver ativos que ofereçam alguma rentabilidade, permitindo que o dinheiro se multiplique ao longo do tempo. Para quem deseja começar a usar o método, o primeiro passo é calcular a renda líquida mensal. A renda líquida é o valor que sobra após o desconto de impostos e contribuições obrigatórias. Com base nela, distribua os valores de acordo com os percentuais estabelecidos para cada categoria. Necessidades, 50%. Multiplique a renda líquida por 0,5. Desejos, 30%. Multiplique a renda líquida por 0,3. Economias e investimentos, 20%. Multiplique a renda líquida por 0,2. Depois, é hora de revisar o orçamento pessoal e observar onde o dinheiro está sendo gasto. Identificar os gastos atuais em cada uma das 3 categorias é essencial para saber se há necessidade de ajustes. O método 50-30-20 é fácil de implementar e proporciona uma série de benefícios. Simplicidade. Os 3 principais blocos de gastos facilitam o controle financeiro sem a necessidade de monitorar cada compra individual. Flexibilidade. É possível ajustar temporariamente os percentuais de acordo com a realidade de cada pessoa, respeitando o objetivo de longo prazo. Disciplina. A divisão clara da renda ajuda a desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Alinhamento com objetivos. Permite que as pessoas aproveitem a vida, enquanto constroem uma base sólida para o futuro. Embora seja uma abordagem prática, o método 50-30-20 não é ideal para todos. Alguns desafios incluem: custos de vida elevados. Em cidades onde o custo de vida é alto, destinar apenas 50% da renda às necessidades pode ser inviável, especialmente em relação à moradia. Dívidas. Quem possui grandes dívidas pode ter dificuldade em seguir o método, pois o percentual destinado a economias e investimentos pode precisar ser ajustado. Renda variável. Quem possui renda variável, como freelancers, pode enfrentar desafios em meses de baixa, o que exige uma adaptação maior do método. Para quem não consegue seguir à risca os 50-30-20, uma boa alternativa é adaptar o método. Por exemplo, quem está em fase de acumulação de patrimônio pode destinar 25% da renda para investimentos, reduzindo a quantia para desejos para 25%.
Essa adaptação permite alcançar objetivos sem a rigidez dos percentuais originais. Além disso, famílias ou casais com uma única fonte de renda podem revisar esses percentuais para criar um equilíbrio sustentável, considerando as necessidades de todos. O método 50-30-20 é uma ferramenta eficaz para quem busca um controle financeiro descomplicado, com a flexibilidade necessária para adaptá-lo às diversas realidades financeiras. Ao destinar 50% da renda para necessidades, 30% para desejos e 20% para economias, a pessoa organiza seus gastos de forma estratégica e ainda constrói um patrimônio. Embora possa haver desafios para segui-lo à risca, o método é um excelente ponto de partida, sobretudo para quem busca simplicidade e clareza no gerenciamento financeiro.